Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena. Todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é quinta-feira e o dia é 21 de dezembro de 2023. Chegando o Natal, tá chegando o Natal aí, tá acabando mais um ano e em breve vamos começar o ano de 2024 com o pé direito, com muita prosperidade, paz espiritual e riqueza na sua vida. Então vamos para mais um vídeo falando das coisas boas da vida. Façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. E se o seu dia não é bom, a culpa é toda sua, é você que está fazendo o seu dia não ser bom, é você que faz o seu dia não ser bom. Para você mudar isso, basta você esvaziar a sua mente, esvazia a sua mente. Deixa a luz divina, deixa a luz de Deus entrar na sua mente e você vai ver que o seu dia passa a ser muito bom. Você vai conquistar todas as coisas que você sempre desejou, você vai prosperar, você vai enriquecer, você vai ter paz espiritual, vai ter alegria de viver. Tudo que Deus fez de bom para mim e para você vai ser colocado na sua vida, no seu dia. Então hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 16 do livro de Levítico. Mas antes de começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar uma fortalecida aqui no nosso trabalho. Não tem que pagar nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho aí, ó, só apertar o botãozinho aí, ó. Seu dedinho aí, ó, seu indicador aí, ó, só aperta o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu tablet, no seu notebook ou de onde você estiver assistindo a este vídeo. Se inscreva aí no nosso canal, mas se isto for muito para você, então deixa o seu joinha, deixa aí o seu joinha, ó, o like aí, o seu gostei, que agindo assim a plataforma vai perceber que este vídeo é relevante e vai enviar para mais e mais pessoas e quem sabe um dia a gente pode vir a trazer uma palavra de motivação, a motivar a vida de alguém, melhorar a vida de alguma pessoa. Se isso acontecer, se Deus nos der esta graça, então já o nosso trabalho já vai ter valido a pena. Então, bora lá, vamos começar aqui o nosso vídeo. E para isso vamos utilizar aqui, como sempre, a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, a palavra de Deus vivo, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida, tudo que você deseja saber sobre a sua vida, porque as coisas não acontecem, porque sua vida de repente não melhora. Você vai encontrar resposta com certeza aqui no nosso manual de instruções para a vida. A Bíblia Sagrada nada mais é do que um manual de instruções para a vida. Então é como se você tivesse comprado um eletrodoméstico aí ou um equipamento eletrônico aí de última geração e porque você não lê o manual de instruções, você tem preguiça de ler o manual de instruções da sua vida, você só usa a tecla de liga e desliga. Então existem aí centenas de funções que você não está utilizando no seu equipamento porque você não leu o manual. E Deus fez você com muito poder, te deu muito poder e muitas funções para você desfrutar de tudo de bom que tem nessa vida. Então vamos abrir aqui o nosso manual de instruções no capítulo 16 e para você que está chegando aí agora, se você de repente quiser obter o conhecimento dos vídeos anteriores, dos capítulos anteriores, nós temos aí no nosso canal a nossa playlist chamada Levítico, basta você acessar a nossa playlist aí e você vai poder obter o conhecimento de todos os vídeos anteriores, todas as instruções que Deus dava ali para Moisés e também para Arão, para os levitas, pois o termo levítico vem de Levi. Levi, filho de Jacó, filho de Israel. Levi, um dos 12 filhos de Israel, uma das 12 tribos de Israel, chamada Levi, ou levitas, os levitas. E a função deste povo, a função dessa tribo, era levar a palavra de Deus
para o povo, para todo o povo de Israel. Então os levitas ficaram incumbidos de cuidar ali da casa de Deus, o tabernáculo do Senhor, o templo do Senhor. Eles faziam a manutenção, eles cuidavam e eles foram os primeiros sacerdotes ali do povo de Israel, do povo de Israel. O sacerdote, para quem não sabe, é como se fosse um papa de hoje em dia. É como se fosse o papa, aquele que verdadeiramente levava a palavra de Deus para o povo de Israel, porque Deus queria transformar o povo de Israel em um povo santo, um povo santíssimo, um povo que representasse Deus perante todos os outros povos. Então esta era a vontade de Deus, transformar o povo de Israel em um povo santo, um povo puro, um povo purificado. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui com nossa leitura e no capítulo 16, versículo 1 diz assim: E o Senhor falou a Moisés após a morte dos dois filhos de Arão, quando eles ofereceram diante do Senhor e morreram. Quando eles ofereceram diante do Senhor e morreram. Então, para quem não sabe, os dois filhos de Arão, eles ofereceram foram até o tabernáculo com um fogo estranho e Deus assim os consumiu, Deus os matou. Deus os matou porque eles estavam entrando em lugar santificado com uma coisa estranha para o Senhor. Versículo 2: E o Senhor disse a Moisés: Fala a Arão, teu irmão, para que ele não entre todo o tempo no santo lugar. Então fale para Arão, para seu irmão, para que ele não fique entrando a todo momento aqui no lugar santo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que ele não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então Deus, se referindo aqui a Arão, pede para Moisés: olha, avise o seu irmão Arão para que ele não fique a todo momento entrando aqui no tabernáculo, no propiciatório. Porque se ele fizer isso, ele fatalmente irá morrer. Versículo 3: Assim Arão entrara no lugar santo, com um novilho para a oferta pelo pecado, e um carneiro para a oferta queimada. Então Deus, se referindo aqui, disse para Moisés, Deus se referindo a Arão, disse para Moisés: Fala a Arão, teu irmão, para que ele não entre todo o tempo no santo lugar, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que ele não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então Arão não poderia ficar a todo momento entrando ali no lugar santo, né, onde tinha o véu, onde ficava a arca, onde tinha o propiciatório, porque se ele fizesse isso, fatalmente ele iria morrer. Versículo 4: E ele vestirá a túnica santa de linho e terá calções de linho sobre a sua carne, e se cingirá com um cinto de linho e com uma mitra de linho se vestirá. Estas são as vestes santas, portanto ele banhará a sua carne na sua água, e então as vestirá. Então ele banhará a sua carne na água, e ele então as vestirá. Versículo 5: E ele tomará da congregação dos filhos de Israel 2 cabritos para oferta pelo pecado, e um carneiro para oferta queimada. Versículo 6: E Arão oferecerá seu novilho da oferta pelo pecado, que será para ele mesmo, e fará expiação por si e por sua casa. E fará expiação por si e por sua casa. Ou seja, expiação é a purificação dele e da casa dele, no caso. Versículo 7: E ele tomará 2 bodes e os apresentará perante o Senhor, à porta do tabernáculo da congregação. Então Arão precisaria pegar 2 bodes e apresentar ao Senhor perante a porta do tabernáculo da congregação. Versículo 8: E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode expiatório. Versículo 9: E Arão trará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Então Arão trará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado.
Versículo 10: Mas o bode sobre o qual cair a sorte para ser bode expiatório, deverá ser apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele e para enviá-lo como bode expiatório ao deserto. Versículo 11: E Arão trará o novilho da oferta pelo pecado, que será para ele mesmo, e fará expiação por si e por sua casa, e matará o novilho da oferta pelo pecado, que é para si mesmo. Então era uma oferta pelo pecado para livrar o próprio Arão dos seus pecados. Versículo 12: Ele tomará um incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor, e as suas mãos cheias de incenso aromático moído, e o trará dentro do véu. Versículo 13: E ele colocará o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que ele não morra. Versículo 14: Ele tomará do sangue do novilho e o aspergirá com o seu dedo sobre o propiciatório para o leste, e perante o propiciatório espargirá do sangue com o seu dedo 7 vezes. Versículo 15: Então ele matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como ele fez com o sangue do novilho, e o aspargirá sobre o propiciatório e perante o propiciatório. Versículo 16: E ele fará expiação pelo lugar santo, por causa da impureza dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões em todos os seus pecados, e assim ele fará para o tabernáculo da congregação, que permanece entre eles no meio das suas impurezas, Versículo 17: E nenhum homem estará no tabernáculo da congregação, quando ele entrar para fazer a expiação no lugar santo, até que ele saia e tenha feito expiação por si mesmo, e por sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então ele sairá do altar, versículo 18: Então ele sairá do altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o colocará sobre os chifres do altar ao redor. Então você percebe aqui o tão duro era o trabalho aqui de Arão e de Moisés para levar a palavra de Deus para aquele povo. Porque quando você lida com pessoas e quando você lida com muita gente, aqui saíram mais de 600 mil homens da terra do Egito, mais de 600 mil israelitas, homens, saíram da terra do Egito. Então imagine você lidar com essa grandeza de pessoas. Se você tinha 600 mil homens, imagina qual o número disso se você contasse as mulheres e as crianças também. Então imagine você coordenar e controlar e querer levar a santidade para um número tão grande de pessoas. Então era um trabalho árduo, um trabalho muito difícil. E o quanto eles faziam sacrifícios aqui de animais para se livrarem de pecados, para as transgressões, um monte de coisa. Então imagina o trabalho que eles tinham aqui para lidar com tanta gente. Era uma coisa assim. E Moisés já havia separado, né? Já havia dividido os povos, né? Em grupos de 10, em grupos de 50, em grupos de 100 e em grupos de 1000. Você tinha ali, né? Os governantes, os líderes, os supervisores, os encarregados. Os encarregados que se encarregavam de 10, de 50, de 100, de 1000. Então imagina o trabalho que era coordenar tanta gente, um povo largado ali, vivendo em tendas no meio do deserto. Versículo 19: Ele aspargirá do sangue sobre este com o seu dedo 7 vezes, e o purificará e santificará da impureza dos filhos de Israel.
Então imagina ali o tanto de transgressões, de pecados, de maldade que tanta gente cometeu ali entre eles mesmos. Versículo 20: E quando ele acabar de reconciliar o lugar santo e o tabernáculo da congregação e o altar, então ele trará o bode vivo. Versículo 21: E Arão colocará ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e confessará sobre ele todas as suas iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, em todos os seus pecados. E os colocará sobre a cabeça do bode, e o enviará pela mão de um homem apto para o deserto. Versículo 22: E o bode levará sobre si todas as iniquidades deles, até uma terra não habitada, e ele enviará o bode ao deserto. Então aquele bode era largado no deserto, levando todas as iniquidades, todas as impurezas, né, ali do povo de Israel. Versículo 22: E o bode levará... já foi. Versículo 23: E Arão virá ao tabernáculo da congregação, e despirá as vestes de linho que ele colocou quando entrou no lugar santo, e ali as deixará. Então sempre que Arão entrava no lugar santo, ele tinha que colocar as vestes de linho fino. Versículo 24: E banhará a sua carne com água no lugar santo, e vestirá suas vestes. Então sairá e oferecerá a sua oferta queimada, e a oferta queimada do povo, e fará expiação por si e pelo povo. E a gordura da oferta pelo pecado ele queimará sobre o altar. Então a gordura da oferta pelo pecado ele queimará sobre o altar. Versículo 26: E aquele que tiver soltado o bode expiatório levará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no acampamento. Então aquele que tinha levado o bode para o deserto, quando retornasse, deveria retirar suas vestes e banhar a sua carne, né, e banhar a sua carne, e depois, somente depois, é que ele poderia entrar no acampamento, para que ele não viesse a contaminar ali o acampamento. Versículo 27: E o novilho para oferta pelo pecado, e o bode para oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no lugar santo, serão levados por alguém para fora do acampamento, e eles queimarão no fogo as suas peles e a sua carne e o seu esterco. Versículo 28: E aquele que os queimar lavará suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois ele entrará no acampamento. Então, novamente, né, ele teria que lavar as suas vestes e banhar a sua carne em água, e somente depois eles poderiam entrar no acampamento. Versículo 29: Isto vos será por estatuto eterno, no 7º mês no 10º dia do mês afligireis a vossa alma, e não fareis trabalho algum, seja alguém no seu próprio país, ou um estrangeiro que peregrina entre vós. Então não se fará trabalho nenhum, né? Isso será um estatuto que não se deve fazer trabalho nenhum no 7º mês, no 10º dia do mês. No 7º mês, no 10º dia do mês, não se deve fazer trabalho nenhum. Versículo 30: Porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós, para purificar-vos, para que sejais purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Versículo 31: Isto será um sabá de descanso para vós, e afligireis a vossa alma por um estatuto. Porque se fala muito aqui em purificação de pecados, que as pessoas deveriam pagar sempre um tributo, sempre fazer uma oferta a Deus, uma oferenda a Deus, para se livrar de pecados, oferta queimada, oferta por pecado. Porque o pecado é exatamente o pecado que não vai deixar você evoluir na sua vida. É exatamente o pecado que não vai deixar você prosperar na sua vida. É exatamente o pecado que não deixa. Se você vive em pecado, você não prospera, você não tem paz espiritual, você não tem alegria, você não tem riqueza, você não tem sabedoria. Porque o pecado, ele tira tudo isso de você.
quem vive no pecado, e é por isso que e é até dito que Jesus veio para nos livrar dos pecados, porque o pecado, ele destrói a sua vida, literalmente ele destrói a sua vida, não deixa você crescer, evoluir e prosperar. Versículo 30, porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós para purificar-vos, para que sejais purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Esse já foi, né? Versículo 31, isto será um sabá de descanso para vós, e afligireis a vossa alma por um estatuto eterno. Versículo 32, e o sacerdote que for ungido e que for consagrado para ministrar o ofício de sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação e colocará as vestes de linho, as vestes santas. Então o sacerdote que for colocado no lugar santíssimo, né, que assumiu o lugar do seu pai, então ele colocará as vestes de linho, as vestes santas. Versículo 33, e ele fará uma expiação para o santo santuário, e ele fará expiação para o tabernáculo da congregação e para o altar, e ele fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Versículo 34, já o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, diz assim, e isto vos será estatuto eterno, fazer expiação pelos filhos de Israel por todos os seus pecados, uma vez no ano. E ele fez como o Senhor ordenou a Moisés. Então esse foi o último versículo de hoje, da nossa leitura de hoje, mais uma leitura de muita sabedoria, muito conhecimento e muito entendimento. E neste livro em especial, são passadas todas as leis, né, todas as ordenanças de Deus para Moisés, para o povo de Israel. Tudo que Deus queria que o povo de Israel fizesse ou deixasse de fazer. Os pecados que eles não deveriam cometer e como eles deveriam se livrar dos pecados. E é interessante que se fala muito aqui nesse livro da palavra pecado, oferta por pecado, oferta de novilho por pecado, oferta de carneiro, oferta de bode por pecado, para se livrar do pecado, Por quê? Porque o pecado é exatamente o pecado que destrói a sua vida, é o pecado que paralisa a sua vida. Quanto mais você peca, quanto mais você vive em pecado, menos você evolui. Menos você cresce, você não consegue evoluir, você não consegue crescer, você não consegue livrar a sua mente, você não consegue esvaziar a sua mente, você não consegue iluminar, você não consegue expandir a sua mente. Porque você vive no pecado, então o pecado é sempre uma tribulação. O pecado é sempre uma preocupação, o pecado é sempre uma dor, o pecado é sempre um sofrimento, o pecado é sempre uma angústia. Então o pecado não deixa você evoluir. Sua mente não está limpa para você poder evoluir. Sua mente está vivendo de pecado. Sua mente está vivendo de pecado. Então pense nisso. Por que se fala tanto de pecado na Bíblia? Porque Jesus Cristo veio para nos livrar, para nos salvar dos nossos pecados. Porque o pecado é exatamente o pecado que não deixa você crescer. É exatamente o pecado que não deixa você evoluir. Não deixa você fazer aquilo que você deveria fazer. Não deixa você fazer aquilo que deveria ser feito. Porque você sempre vai estar preso no pecado. Sua mente sempre vai estar no pecado. Sua cabeça sempre vai estar no pecado. Então pense nisso. Então foi essa a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e comentamos o capítulo 16 do livro de Levítico, mais uma leitura de muita sabedoria, conhecimento e entendimento. Então, para você que nos acompanhou aí por um minuto, você que acompanhou o nosso vídeo aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente, que você tenha muita paz espiritual, muita riqueza e prosperidade. Mas se você ficou até o final, que você tenha tudo de bom para sua vida. Muita alegria, paz espiritual, riqueza, vida plena, sabedoria, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você é o que eu te desejo. Então, meu muito obrigado, não deixe de se inscrever aí no nosso canal, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, não paga nada, é totalmente
de graça. Basta você apertar o botãozinho aí, seja do seu celular, do seu computador, do seu tablet ou do seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo, aperta o botãozinho aí de inscrever-se. Mas se isso for muito para você, então deixa o like, ó, só o like aí, só aquela mãozinha para cima, ó. Aquela mãozinha para cima, deixa o like aí, que aí você já vai estar nos ajudando e muito no nosso trabalho. Perfeito? Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!